Salmos 3 e 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Muitas pessoas já me perguntaram como fazer para ouvir a voz de Deus. Eu sempre digo que ouvir não é difícil, porque Deus ele está falando conosco o tempo inteiro. Eu sempre digo que mais difícil do que ouvir é obedecer, principalmente quando ele fala aquilo que nós não queremos ouvir. Mas para a nossa meditação de hoje, eu quero dar a você algumas sugestões que talvez ajude a entender ou a ouvir a voz de Deus e você saber se ele está realmente falando com você. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus é soberano e ele pode usar o método que ele desejar. Por isso entenda que as minhas sugestões elas estão baseadas nos meios mais comuns. Deus pode usar métodos extraordinários, mas se são extraordinários, já fica identificado que ele não vai usá-los com muita frequência. No geral, Deus vai falar pelos métodos mais frequentes ou mais comuns, e eu quero tratar com você aqui ou apresentar para você alguns desses métodos. Em João 8,47, quando Jesus está falando com os fariseus, ele diz que todo aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. O principal meio que Deus usa para falar conosco ou para falar com você é através da Bíblia. E fica evidente que não é necessário ele usar métodos extraordinários, como, por exemplo, enviar um anjo para falar para você aquilo que já está escrito na Bíblia. Você só precisa ler. Então Deus vai se revelar a você através do que está escrito na Bíblia, porque ali nós temos os relatos, as histórias, as lições que os servos do passado deixaram registrados das suas experiências com Deus e de como Deus agiu na vida deles. E isso então vai servir como um guia para você nos dias de hoje. Agora, é claro que Deus usa outros métodos, como por exemplo, ele fala conosco através da oração. Nos momentos em que você está a sós com Deus, é muito importante você ouvir Deus falando. E como você vai ouvir Deus falando no momento em que você está orando, se só você falar? Faça essa experiência. Tente por um momento se colocar diante de Deus, mas ficar em silêncio, sentindo o que o Espírito do Senhor vai colocando no seu coração. Então a Bíblia e a oração são os dois meios mais comuns que Deus vai usar para falar conosco. Mas Deus pode usar outros meios para falar com você de uma forma um pouco mais direta. Deus pode falar através de uma pregação. Enquanto você está ouvindo a mensagem, Deus pode usar aquele servo e através do Espírito aquela palavra vem diretamente na sua necessidade. Deus pode usar um irmão ou uma irmã, alguma pessoa da igreja que é fiel ao Senhor, e ela pode trazer uma palavra que vem do Senhor diretamente para você. Deus também pode falar com você através de uma canção ou através de um momento em que você está refletindo sobre a criação, sobre as obras do Senhor na natureza. Deus pode usar os meios comuns da sua vida, situações do cotidiano, para falar com você. Você precisa estar atento. Na verdade, Deus pode usar até mesmo um vídeo da internet para falar ao seu coração. Eu compreendo que os métodos mais extraordinários, mais milagrosos, Deus não usa com tanta frequência. Eu creio que as maneiras mais simples e mais comuns é através da oração, através do uso da palavra, através de pregação, através de um irmão ou de uma irmã. Enfim, são os métodos mais simples que Deus usa para falar ao nosso coração. Bom, Deus usou bastante esse método no passado, principalmente nós temos nos Evangelhos, no Velho Testamento. E é claro, Deus pode usar o método que ele desejar. E eu não digo que ele não esteja mais usando esse método hoje, que ele não possa falar com você através de um sonho. Ele pode, claro que pode. Mas é muito perigoso você confiar em sonhos, porque a nossa mente ela não é confiável, não é? A nossa mente gera sonhos baseados nas questões que estamos passando, nas questões que estamos pensando muito. Então, durante o nosso dia, a nossa mente vai formando pensamentos e nós vamos, às vezes, ficando preocupados com determinados assuntos. E durante a noite, a nossa mente traz esses pensamentos de volta, misturando tudo em forma de sonhos. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque a nossa mente pode nos enganar.
Mas Deus pode sim falar através de um sonho, caso Ele queira falar de uma forma muito específica para você. Você só precisa ter cuidado com este método. Agora, um ponto muito importante que eu não posso deixar de falar é você identificar se esta mensagem, se essa voz que você está ouvindo, se essa lição que você está aprendendo, se ela realmente veio de Deus ou não. E é muito simples você fazer esta identificação. Para você saber se a mensagem está vindo diretamente de Deus, você só precisa observar o conteúdo dessa mensagem e analisar se esta mensagem está de acordo com aquilo que nós temos na Bíblia. Qualquer mensagem que você receber, ou uma voz, ou um pensamento, uma lição, que venha de alguma forma para você, mas que o conteúdo dessa lição ela é contrário aos princípios da Bíblia, contrário ao que já está ensinado nas Escrituras, então fica evidente que esta mensagem ela não vem de Deus. Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz que mesmo que um anjo anunciasse algo diferente do que o evangelho que ele estava anunciando, deveria ser considerado maldito. Então a Bíblia sempre será a sua fonte de referência para identificar as mensagens, para saber qual é de fato a vontade de Deus para a sua vida. Nesse momento eu quero orar com você para que Deus abra o seu entendimento, para que você, ao ler as Escrituras, você ouça de fato Deus falando ao seu coração. Vamos orar. Pai eterno, Tua graça é tão grande sobre nós, e nesse momento, ó Pai, eu coloco diante do Senhor estas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece cada uma. O Senhor conhece o intento, conhece as necessidades, conhece o coração, conhece os medos. E por isso, ó Pai, eu coloco diante do Senhor estas pessoas que nesse momento estão entristecidas, buscando uma resposta, para que o Senhor abra os entendimentos, para que o Senhor fale aos seus corações, que o Teu Espírito, ó Deus, traga alento, conforto e esperança. Nesse momento, ó Deus, meu pedido ao Senhor é que estas pessoas sintam a Tua presença, e por isso eu oro ao nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus contatos. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor para outras pessoas que estejam também em necessidade. Deus abençoe grandemente você e até o próximo programa. Tchau.